fecha lá fecha o microfone para você abrir. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa aqui, o Papo Musical Cast. É hoje, terça-feira, né? Nosso horário é às 21h30. Eu tô tendo a alegria hoje de receber aqui meu amigo Alexandre, de longa data. Agora é... Esse é de longa Longuíssimo, faz tempo, né, Luciano? É de muita longa Faz muito data. tempo. A gente tá conversando aqui, gente. Sem querer a gente se conhece. É que a gente não se vê tanto, né? É verdade. E conversando sobre o assunto, principalmente, né? Sem dúvida. Mas a gente gosta das mesmas coisas, né? É verdade. Gosta de música, gosta desse ambiente digital, né? Sem dúvida. Legal. E parabéns pela sua coragem de... Que nós somos mais velhos, a gente é um pouco resistente ao digital, às redes, né? Sem dúvida. Que legal a sua atitude de ter um podcast, né? Trabalhar do que a gente gosta de música, de comunicação. Falar disso aí tudo aí, Bora da lá. nossa geração, né, de música. Com certeza, com certeza. O Alexandre é músico, é produtor musical, é diretor de estúdio também, né? Trabalha com imagem, trabalha com programas de TV, é um fenômeno aí. É um cara que eu respeito muito, assim, que eu aprendi bastante também, posso falar, desde lá, de quando começou, né? E eu me sinto muito feliz de ter você aqui hoje, né? Puxa vida, é um prazer, né? Tanto é que você me convidou, eu falei, não, bora lá, de vamos primeira, lá. De primeira, com certeza. Conversamos, acho que minuto. Na terça-feira, É. Acho que, não, 2 dias atrás, né? 2 dias atrás. Dá pra fazer? Dá, por que não? Exatamente, e estamos aqui hoje. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da carreira do Alexandre, né? A gente vai falar bastante disso daí, né? E a gente vai começar a entrevista então, Alexandre. Eu queria falar daquela época que a gente se conheceu lá. Eu vou falar aí 1997 aproximadamente, né? Foi quando eu comecei a pesquisar som digital. Então, eu tava começando na carreira musical naquela época. Eu tinha 16 anos naquele período lá. Né? E eu me lembro que o Alexandre, não sei se você ainda faz parte lá da comunidade do Bom Jesus. Do Bom Jesus, né? Eu fiz até 2015. Daí, o Diácono Ricardo, que é o que administra a Rádio Magnífica, né? O fundador, o administrador da rádio, me convidou para ajudá-lo lá, né? Daí, assim, para não ficar em 2 barcos, eu falei, puxa, eu vou ajudar lá, né? Até falei, pessoal, estou me afastando para uma nova missão aí, né? Sim. E eu fiquei lá, participo ainda lá na rádio, agora não tão próximo, fiquei diretor acho que uns 6 anos lá na rádio, né? Puxa vida. Tinha que também fazer essa transição do analógico para o digital, e graças a Deus a gente conseguiu com muita luta, né? Que é tudo muito caro, né? Sim, a gente até procurou fazer uma coisa mais em conta, mas a coisa em rádio, algumas coisas você tem que respeitar as regras e tal, né? As diretrizes da rádio. Da rádio, da própria da agência que regula isso, né? Uhum. Mas a gente conseguiu, hoje os transmissores, para você ter uma ideia, a Rádio Magnífica é a única rádio no Brasil que transmite com fibra ótica. Eu não sabia disso. Não, por causa de uma situação que tinha, aqueles conhecimentos lá de trás de estudar, me veio a usar a fibra ótica, que eu já conhecia um pouco, nunca tinha usado. Quer dizer, eu uso no Pro Tools, mas um cabinho de 1 metro lá do Pro Tools para fibra ótica, né? Que é o ótico, né, que ele chama. Né? É o ótico, que não é fio, né? Sim. E os transmissores, só explicando, né, para quem está assistindo, ouvindo a gente, né? Lá em cima, a rádio está sediada no Edifício Ragazzo. Tem muita incidência de raios. Agora mesmo, né? O pessoal falou que estava chovendo bastante por lá, né? Sim. E o que acontecia? Com a incidência de raio, queimava muitos equipamentos, né? Tanto do transmissor como da própria emissora, né? Do estúdio.
E com a fibra ótica veio ajudar em muito, porque fibra ótica não transmite energia, né? Então não tinha mais raio. Daí a gente acaba esse problema? Acabou o problema. Olha que legal. Não foi só isso, né? Eu diria que 50% acabou. Resolveu. Depois a gente fez outras coisas de segurança lá, melhorou os para-raios e tal. Daí realmente, acho que já faz... a gente sofreu os 2 primeiros anos, faz 6 anos que está bem em ordem, sem problema. Chegou a ter problema assim, de parte técnica com isso aí? Queimava tudo. De perder equipamento? Sim. Era reincidente na rádio, assim, mesmo antes a gente estar lá ajudando, né? Sim. E daí que era o maior problema, na minha opinião, né? Do ponto de vista técnico, essa coisa. Agora o pessoal roda tranquilo, só faz as manutenções de rotina, né? Você sabe que eu trabalhei num... isso aí é secular, né? Num trabalho num condomínio, eu trabalhei, que acontecia isso. Lá, era na Jardim do Lago. O pessoal perdeu equipamento geral, assim, umas 3 vezes por esse problema de raio aí. Não, mas Aí começa. Só que essa da fibra ótica eu não sabia desse daí. A fibra ótica, ela transmite som, né? Dados, mas não transmite energia, né? Então você corta o canal, que antes passava aqueles cabos coaxial, igual de antena, né? Sim. Que é o que todo mundo usa, as emissoras usam. Eles não põem fibra ótica porque hoje está acessível, né? Sim. É porque funciona bem e acho que eles resolveram a situação de outro jeito. Eu, como só achei essa solução, nem ficou mais caro, acho que ficou até mais barato. Porque a fibra ótica realmente já não está tão cara, né? E acabou resolvendo. Sanou o problema. E de encomenda a indução ficou muito mais limpo, né? Que não tem ruído, não tem nada na transmissão. Ficou bem bacana, né? Sim. Eu me lembro, naquela época, em 97, quem me falou de você foi o Elvésio, na época. Ah, o Elvésio, que o Elvésio amigo do Elvésio que me colocou para tocar na igreja. Então, e para mim também. Um grande abraço pro Elvésio. Embora eu não sei, que nem eu falei, né? E uma vez você me falou uma frase que eu até citei esses dias aqui no programa, né? Porque para quem não sabe, eu não gosto de falar muito disso aqui, mas eu vou colocar porque é uma coisa que eu acho que caberia nesse programa aqui. O Alexandre, ele já faz parte da comunidade dos irmãos católicos, já faz anos, né? Eu sou da parte dos evangélicos, né? Isso nunca foi empecilho para nossa amizade e irmandade. Sem dúvida. Eu lembro que eu fui no seu estúdio, aí o Alves falou assim, eu vou te apresentar um amigo meu, que ele tem estúdio. Eu falava para ele muito, nossa, eu queria aprender, trabalhar com gravação, aquela coisa tudo. Aí o Alves me falou, vai lá falar com o Alexandre. Eu fui lá no estúdio do Alexandre, eu falei assim, puxa, aí eu tinha aquela imagem que a gente chegava nos lugares e o pessoal que já tinha mais experiência, assim, o pessoal não vai nem dar muita bola, né? E foi totalmente ao contrário, né? Eu falei para o Alexandre, eu congrego na igreja quadrangular. Aí o Alexandre me falou a seguinte frase, ele me falou assim, existem muitas coisas que nos unem e poucas que nos separam. Então, e aquilo ali eu falei assim, e ele me tratou tão bem naquele dia, me levou no estúdio lá, me apresentou. Não sei se você lembra disso, mas eu tô lembrando. Você me apresentou, me mostrou toda a parte técnica. Mas para você fez a diferença, né? A acolhida, né? Muito diferente. É o que se espera do cristão. Porque a gente é pecador, cheio de defeitos, né? Mas é o básico, né? Da acolhida cristã. E depois daquilo, graças a Deus, assim, eu vou entrar no assunto do estúdio com ele aqui, mas só fazendo um parâmetro geral, eu vinha ser produtor musical, eu tive a oportunidade de gravar mais de 40 discos de vários cantores, inclusive já veio aqui, você deve conhecer ele, o Jurandir Roberto, a gente chama de Xepa. Ah, conheço ele, sim. Da banda Apóstolo 13, e o último trabalho da banda Apóstolo 13 foi eu que produzi. Olha só. Eu que gravei. Aí tive a oportunidade de ir para as rádios católicas de Araras, tive contato com o pessoal da Canção Nova de Aparecida, e enfim. Sem dificuldade, né? Nenhum problema, sabe? Então, assim, é muito legal, assim, eu queria fazer essa menção aqui hoje no programa, até esse agradecimento a você, porque você foi um cara que me ajudou a começar, né? Eu esteve lá no meu começo, no meu início, e se de repente se você tivesse sido uma pessoa assim, não tão carinhosa comigo, de repente, quem sabe eu não poderia nem ter seguido na carreira. Poderia ter desanimado. Eu confesso que eu não tive essa felicidade. Então eu sempre usava essa regra. Quando as pessoas não nos acolhem, né, a gente tem que acolher dobrado. Você está fazendo eu relembrar. Eu prefiro até não comentar as coisas, porque é meio pesado. Mas aí a ideia não, é de acolher, né? Mas aqui, assim como uma primeira questão,
Como que começou essa paixão sua aí pelos estúdios? Como é que foi o primeiro estúdio? Na verdade... Aquele foi o primeiro? Foi. Que eu tenho. O primeiro... E, na verdade, assim, essa vocação minha... É uma vocação, né? Nasceu dentro da igreja, né? Eu sou desde criança, eu participava lá no Bom Jesus. Hoje eu digo participava porque agora eu não estou participando no momento. O que acontecia lá era uma coisa assim, muito triste. A comunidade, depois ela ficou muito movimentada, mas ela era muito pouco movimentada. E o que acontecia? Não tinha quem tocava lá. Geralmente é isso que acontece. E daí tinha, você lembra aqueles vinis? Tinha um disquinho, o pessoal colocava aquela sonatinha, bem antiga, aquelas de plástico. Meu pai tinha uma dessas. Aquelas sonatinhas, né? E a gente ouvia lá, né? E aquilo mexeu comigo, de criança, tipo 10 anos, 8 anos, 9 anos, né? E ia muito pouca gente também lá. Depois apareceu um senhor, que posso até dar nome, olha que honra, chamava Sabiá, rapaz. Imagina o Sabiá cantando nessa igreja. É o cara, né? E era mesmo, só que ele tinha um grande problema. Ele era dependente químico de álcool, né? E o pessoal fez um grande esforço, tudo, né? Faziam as orações por ele, tentaram ajudar de todo jeito. E naquele momento o rapaz não quis deixar. Então ele ia tocar, ele não acertava a corda. Ele tocava e cantava maravilhosamente. Só que quase sempre estava meio calibrado, né? Ele não aceitava a corda, Luciano. Ele não acertava a corda, cara. E isso tudo, de certa forma, mexeu comigo. E disse que Deus, ele brota as vocações como ele quer, né? Com certeza. O que aconteceu? Dando um pequeno retrato da minha história com a música, não sou um grande músico, sou uma pessoa esforçada. Você é tecladista, né? Assim, de então, ofício, uma né? longa história. Eu sou violeiro. Eu conheci tocando teclado. Então, a maior parte da minha carreira, assim, até quando a gente fazia shows de evangelização, era no teclado. Sim. Mas o meu instrumento que eu gosto, que eu sou mais ligado, eu gosto do piano, do teclado e tal, é o violão, né? O violão popular, básico. Surpreendente para mim, velho. Então, mas o que aconteceu? Aí que vai a história, né? Eu achei um violão no mato. Meu pai não incentivava, né? É o que eu falei pra você, eu tive desincentivo. Até o meu pai xingava lá que eu ficava batendo. Você sabe que na minha casa também não tive incentivo. Não tive. Meu pai, pelo contrário, ele me xingava que eu ficava batendo no violão. Falava, você não vai aprender, aquela coisa pessoal antigo, né? Sim. E é isso que eu consegui aprender a tocar um pouquinho. Aprendi 2, 3 notas. Daí tinha um outro irmãozinho lá, o Edilson, não sei se chegou a conhecer. Nossa, a pessoa já está no céu. Santa pessoa. O pessoal achava até que ele era deficiente, porque ele não falava, né? Ele era um rapaz negro, alto. Sim. Eu lembro dele. E as pessoas não davam nada para ele, por causa da aparência física dele, por ele ser preto, né? E tem isso também, né? Mesmo às vezes até dentro da igreja. Coisa racial. Né? Racial mesmo. E ele tinha a questão dele ser muito pobre, né? E eu falei, pessoal, vamos comprar um violão pro Edilson. Daí alguém mais velho falou, mas você acha que ele aprende, né? Eu falei, não, ele aprende. Que ele apareceu com um violãozinho quebrado lá, né? Ele aprende, sim, eu vou ensinar ele, né? Sabia 2, 3 notas lá também. Sem brincadeira, eu ensinei as 2, 3 notas, ele aprendeu tudo sozinho. E daí foi a inserção social na comunidade dele, que era um menino de ouro e que multiplicou sozinho do nada. Deus, aquela música nos galhos secos, já, você lembra? Sim. Ele é aquela música, cara, dos galhos secos. Ninguém dava nada e Deus fez brotar, né? E daí começou a virar, para você ter uma ideia, de nós, uma época tinha 7 ministérios de música, nem brigava para uma comunidade pequena relativamente, né? Tinha 7 ministérios de música. Deus faz das pedras filhos de Abraão, né? Como diz o texto bíblico, que foi o que fez com nós. Com certeza. Eu não sou mais capaz. Daí que brotou essa vocação, meu irmão. E quantos anos você tinha lá, nessa época? 12 anos, 14. Nossa, era novo. Era novo. E depois a gente vai trabalhar para sobreviver. Daí tem toda a história. E a coisa me dando muito bem na profissão que eu escolhi lá, com oficina, tinha autopeça, tinha várias coisas lá, várias oficinas, né? Só que daí chegou num tempo que era para estar tudo bem, que o pessoal vai dar testemunho, que está prosperando e tal. Para mim era justamente o avesso. Eu falei, isso não está me fazendo bem, né? Daí que eu vendi a empresa que eu tinha, as empresas, eram várias pequenas empresas, e com o dinheiro eu construí o estúdio que tem hoje. E comecei tudo novo, do zero. Você trabalha só com música hoje, com arte? Que acabei depois com a questão da televisão também, né? Com o audiovisual, né? Que hoje... Eu quero entrar nessa questão também daqui a pouco. Mas aí... Essa é a minha breve história. Daí que nasceu a vocação, né? Mas daí, o primeiro estúdio foi aquele, então, em 97. Foi em 97. Que começou lá. E você foi lá ver, Eu fui, daí falei, não, fui lá conhecer as dependências. Era o começo, assim... Acho que você foi o primeiro, você e o Cal,
que é o do... O Cal, eu conheço o Cal. Ele vai vir aqui também nos próximos programas. O Cal toca muito, né? Ele foi meu professor. Foi seu professor, então você deve tocar também, viu? Ou não, né? Teve bons professores. Aí eu já não sei. Mas o Cal é meu amigo, sim. O Cal, no programa eu vou contar umas histórias nossas aí, que a gente tem uma história top, então... Mas, enfim... Sabe quem trabalha comigo lá hoje? Talvez você conheça, o Rodrigo Colombo. Conheço, meu amigo. Baixista, né? Nossa. É irmão do Juliano, né? Que toca muito, né? Toca muito. Ele trabalha com você no estúdio? Há muitos anos, muitos anos. Que legal. Ele dá aula, ele estava dando aula, ele ligou para mim, um tempinho atrás, uns minutos atrás. Uhum. Tá dando aula lá agora. Né? E tá no seu complexo de... lá nas salas, né? Exato. Sim. Olha, cara, bacana. Ele é muito gente boa, cara. O Rodrigo é muito, assim, generoso, né? Vamos falar assim. Eu gosto dele. Ele também é um cara sensacional mesmo, assim. Mas você foi você, o Cal, também, que nós estávamos falando, foi um dos primeiros, assim, que eu vi lidar com o Pro Tools, assim. Que na época, pra mim, era uma coisa nova, né? O pessoal tinha medo, né? Que é aquele negócio de... É bem diferente. Afinação de voz. Exato. Que começou... Porque, assim, naquela época, e a minha pergunta vai nesse sentido, para você, com a sua experiência larga gravando, né? Naquela época, a gente vivia um momento na música que tinha aquele lance, né, que entrava no estúdio a banda inteira para gravar, não tinha essa questão do copia e cola hoje, né, de corta. O Pro Tools trouxe isso, né? A gente saiu de um paradigma que era de músicos que entrava com uma banda inteira no estúdio gravando, aquela coisa toda tocando, para um sistema onde as pessoas... Vamos supor, o cara ia gravar uma guitarra, e aí o cara errava, ele parava, cortava, voltava, colocava. E o Pro Tools veio com aquele negócio do afinador de voz, do autotune, na época. Exato. Que hoje chamam a Melodyne, né? Que a turma fala eu abro um parênteses aí, não sei, né, qual a sua impressão na sua experiência. Eu acredito mesmo, assim, que pequenos ajustes... Por exemplo, eu tive a graça de gravar o Guilherme Sá, do Rosa Saron. Sim. É um baita cantor, eu acho um dos maiores aí do Brasil, do pop, né? Eu conheço o trabalho dele também. Ele canta muito, a gente passou o Melodyne. Você podia falar, mas não precisa. Daí, para ajuste fino, então, mas finíssimo, é muito bom. Agora, para quando a gente... Não faz o milagre, cara. É Xuxa cantando, sem também desmerecer a Xuxa, que ela fez sucesso no que ela se propôs, né? Mas não faz milagre, meu irmão. O que eu queria perguntar é assim... Não faz milagre, como dizem. A qualidade da... Não estou falando da qualidade instrumental, nem qualidade de gravação. Estou falando da qualidade do artista, do cantor. Não vou nem falar artista, do cantor, do intérprete. Você acha que piorou ou melhorou isso daí? Você acha que com a tecnologia isso ajudou, isso atrapalhou? Então, a gente está no cenário... Não sei, eu olho o cenário musical hoje, a produção é uma produção em série, né? Salvaguarda, vamos falar da música religiosa, que é, na verdade, tanto a música da música gospel, que é a música evangélica, eu tabelo como tudo igual, né? Sim. A música cristã, católica, né? Ela passou daquele boom que tinha, né? E tantas... Foi uma novidade, né? Oficina G3, Rosa Saron, para nós que era mais jovem, Ademar de Campos, o Ademar é das antigas, Adriana, né? Padre Zezinho. Mas você percebe, né, que não se sustentou, né? Sim. Tanto na música evangélica como na música católica. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo é padre, ele não canta, né? Eu não considero Padre Marcelo cantor. Ele mesmo fala que ele não é cantor, né? Sim. Eu, por sinal, tenho bronca quando pastor se mete a cantar e padre se mete a cantar, porque geralmente sai uma... salvo exceções. Mas sabe que o Padre Fábio de Mello Padre Fábio de Mello é um cantor que virou padre, né? Sim. Agora todos os padres viram aquele padre que era cantor já. Padre Zezinho, ele era padre, mas cantava. Mas ele já era cantor, né? Ele já era cantor antes de ser padre. Eu não conheço a história então, o processo tem que ser cantor, né? Daí tudo bem. Agora os padres, os pastores, porque é bom, vou vender uns discos pros fiéis aí, daí judia, né? Desculpa a sinceridade. É factível. No meio evangélico também, né? Tem muito. Tem muita coisa ruim, né? Tem. Dá vontade de exorcizar, né? Porque assim, eu não ouço. Eu já gravei, eu vou ser sincero, assim, eu já gravei cantores que, na verdade, só que eu não passo pano. A pessoa vem me procurar pra gravar, eu sou sincero, falo, você precisa melhorar, você precisa fazer um tratamento de voz aqui, pegar um acompanhador vocal pra você melhorar, pra você aprimorar, porque não vai, né? Não é só o produtor, o cantor tem
é 80% do disco é o cantor. É lógico, tem, é lógico. Não tem como, né? É lógico. É isso mesmo. Não faz milagre, né, Luciano? Você faz. tem isso mesmo, não tem? Tem milagre? Porque tem gente que pensa... Daí acaba a pessoa pergunta, foi bom o que você acha? Como ficou, né? Claro, na medida do possível, na medida do possível. Foi bom tocar nesse assunto, porque, ó, você veja bem, tem gente que pensa que o Pro Tools conserta tudo, cara. Mas não conserta. Não, é o contrário. Porque você veja bem, uma coisa que nem você falou, corrigir pequenas deficiências ali, né? Você vai lá, você corrige. Mas a questão da voz, não existe só a questão da afinação, tem uma série de coisas, tem a dinâmica. Tem um monte de coisa, não, né? É uma série de coisas. Então, o autotune, o Melodyne da vida aí, ele vai corrigir nota. Vai corrigir nota. Mas quando tá muito longe da pessoa e quando tá muito longe também, você não vai chegar, não vai ficar bom. Fica robótico, né? Fica horrível, né? Fica horrível. Não tem cor. Agora, para pequenos ajustes, eu não ponho. Eu acho que é ser humano que tá cantando. Uhum. Mas às vezes a pessoa pede, que nem o Guilherme pediu. Mas é que o Guilherme tá num patamar tão alto. Tá diferenciado. E daí ele fala, não, aquelas pequenas sombrinhas e tal. Eu falo, pô, tá perfeito, né? Eu tenho na teoria que é a gente que tá fazendo, né? Então, quando a gente faz muito, é que nem... Tem coisa que estraga, né? O Rodrigo fala que ele aprendeu muito comigo, o Rodrigo Colombo. Sim. Mas no sentido da produção, né? Sim. Quando ele foi gravar a primeira vez, eu falei, Rodrigo, não é assim. Ele gravou, falou, você grava a sua linha da música. Gravou. Falei, agora eu posso regular seu baixo? Pode. Grava. Ele fez cara porque é baixista. Daí, agora vamos ver os resultados. Ele falou, eu não sei nada. Eu falei, não é que eu saiba muito, é que realmente a gente olha o resultado, né? É que pra gravação não tem nada a ver com o que você toca no palco, né? Então, isso a questão de timbrar, né? Que a gente fala. Isso é outra coisa. Quando eu comecei a gravar, modéstia à parte, eu já tocava baixo. Assim, eu tocava, vamos também pôr um parênteses aí, esse negócio. A gente que nem eu, a gente fazia o que era preciso, eu né? Eu forçava, né? Mas aquilo que tinha na música eu fazia, né? Então eu tocava baixo, tocava violão razoavelmente bem, tocava bem guitarra já, e eu arranhava nos teclados. Eu falei assim, pô, eu toco quase todos esses instrumentos aí. Aí eu olhava para as músicas e falei assim, pô, essas músicas que faz aí eu consigo fazer, né? Aí eu fiz a primeira gravação. Rapaz, eu também quando fiz. Ficou uma grande de uma porcaria aquilo, pra falar a verdade pra você. Aí o que aconteceu? E aí eu fui entender, eu falei assim, poxa, eu achava, aí que tá, muita gente tem essa visão. Eu achava que por eu tocar alguns instrumentos eu podia ser produtor. Aí que você se engana, aí tem uma série de coisas, é o que você falou. Principalmente essa questão da técnica de áudio. Né? Tem muita produtor que grava também. Eu poderia gravar, que nem agora mesmo eu pedi pro Rô, que é uma música minha de 2006. Olha só. Na verdade é um álbum, e agora, graças a Deus, está saindo, né? Porque faltava cantor, agora arrumou um cantor pra uma cantora. Depois eu vou até te mostrar o som para você. Quero ouvir, sim. Por coincidência, é minha filha, mas não precisava ser. Eu nem imaginava que eu ia ter filha, né, na época, né? Que pudesse cantar. Mas é até uma música cristã, né? Lógico. E ficou bem legalzinho. Mas são 10, né? Daí eu falei, Rô, você faz pra mim? Eu não vou fazer. Eu falei pra ele, eu não vou fazer, faz você. Ó, pensando nisso, falei, mas fica à vontade. Que é legal, que ele põe a criatividade dele. Fala, vou dar mais ou menos o que eu tô pensando, mas não precisa fazer exatamente o que pode mudar, tá? Pode mudar. Eu só dei o estilo, né? A concepção. Fica diferente quando é outra pessoa que faz. Não, porque a gente tem nossos vícios, né? Talvez se outra pessoa tivesse produzindo, a gente poderia tocar na minha cabeça, né? Lógico que tem um monte de gente que toca e fica divino. Eu já vi inúmeros produtores, né? Sim. Excelente. Não é o meu caso. Então, aí que tá. Mas essa questão da equalização, isso daí você estudou, essa questão? Assim, estudou, quando eu falo estudou, a gente pode levar para um monte de lado disso, né? Porque tem um cara que é autodidata, mas fez algum curso disso? Então, rapaz, como é que foi isso daí? Você sabe que tem um cara, não sei se você já ouviu falar nesse nome, Miguel Raton. Não, ele é o precursor da mídia digital no Brasil. É um engenheiro. Hoje eu fiquei muito feliz, que eu achei ele um cara muito diferente, assim. Eu comprei o livro dele, devo ter até hoje. O sobrenome eu já ouvi sobre. É Raton. Dá uma pesquisada para você ver. Hoje ele não está mais, deve estar com som ainda, porque ele gosta. Ele é professor de uma das faculdades federais. Ele é um cara tão inovador que, olha, é de arrepiar. Quando começou a pandemia, e eu vi uma matéria, eu falei, nossa, eu conheço esse cara em algum lugar. É que na hora que eu vi você, eu lembro, mas não lembro, né? Daí o nome Miguel Raton. Sabe o que o cara está fazendo?
esses respiradores custam uma grana, né? Tanto é que nosso bolso foi alisado na pandemia, né? Com certeza. Ficamos mais pobres, com certeza. Necessário, mas ficamos mais pobres. Ele fez um lá na faculdade, ele com os alunos, que ia custar, tipo assim, R$400. Olha só. E vamos fazer em escala aí pro povo usar. E é um cara diferente, né? E outra, eu fiquei até contente. Falei, esse é um cara bom, né? O cara criar uma coisa. E na música, ele que estudou os MIDIs. Quando começou os MIDIs, aqui no Brasil ninguém manjava. Antes de Roupa Nova usar MIDI, esse cara já pesquisava, né? Professor também. E como que evoluiu isso, né? Nossa, hoje com samplers, né? Olha, hoje, falar a verdade, se você grava um disco com... Fala disco assim, é maneira de falar, né? Mas você grava um projeto só com teclado hoje, se quiser. Sim. O Renato que trabalha comigo, ele tem uma percepção, eu vou dar como exemplo. A gente tocava, por exemplo, com um baterista, que é um baita baterista, o Dani, de lá de Valinhos. Uhum. A gente tocava no Ministério de Música, né? E o Daniel Vire arranjando, ele falou, danado, você pegou todos os meus riffs. Ele copiava o baterista com perfeição. Ele tem o Renato na mão, cara. Ele teclado, né? Ele fazia exatamente o que o Daniel. O Daniel tem uma puta de uma pegada, cara. Não era do rock, ele era do pop, assim, da MPB. Então, uma levada quebrada, né? Que o rock tem aquela pressão, né? Que também é foda. O punch, né? O punch. Mas não é, cara. Você vê a levada do cara. Aquelas notas cegas na caixinha. Ele pegou a mãe e fazia nota cega na caixinha. Digital. Nossa, difícil fazer aquilo, né? Nossa, o Renato é uma figura, né? Pega fácil, não pode deixar ele tocar perto de você tocar perto dele que ele pega a mãe. Ele pega o esquema. Mas não por mal, né? E ele é um músico, ele aprendeu comigo. Ele é multi-instrumentista? Tecladista. Ele aprendeu a tocar comigo. Mas só que ele ficou assim, sem falsa modéstia. Quando ele começou a tocar, eu fui parando de tocar, né? Não tem sentido, né? É muito diferente, né? O cara que bate na bola é diferente. E ele faz os arranjos, né? Toda vez que tem arranjo, ele faz os arranjos pra gente. Faz o arranjo e arranja tudo. Quando você fala que ele faz os arranjos, ele faz arranjos para todos os instrumentos? Para todos os instrumentos, a pré, né? E depois a gente depois bota os acústicos também, quando é necessário. Geralmente faz pacote básico, as pessoas fazem, né? Então a gente monta tudo, sampleia a bateria com a criação do Renato, com o que ele escreveu e tal. E o Rodrigo coloca as cordas. Coloca as coisas, basicamente. Depois tem coisas, instrumentos que vai sanfona, vai outras coisas. O Rodrigo é violão também, então? Guitarra, faz, sim. A gente tem uns instrumentos bons lá, né? Sim. Tem Gibson, tem violão. Só isso, né? Tem instrumentos muito bons lá. Você chegou a ver aquele... Você tem que ir lá ver, tem o Rickenbacker lá. Conheço, tinha a Kurzweil lá. Tem o Kurzweil, foi embora. Vendeu? Vendi. Perdeu, desapeguei no Kurzweil. Vendeu a relíquia do coração. Não, eu fiquei só com os acústicos antigos, né? Com esse Rickenbacker. Eu tenho uma Gibson 61, né? O que mais? Pode falar aí. O que mais que eu tenho antigo? Tem esse baixo, tem o Gibson 61, tem um violão Seagull, cara, muito bom, top, que é canadense, né? Hoje o Seagull, ele é Martin, né? Martin é sensacional. Então, mas assim, a Martin comprou ele porque fazia sombra, né? Uhum. Compraram faz uns 5 anos, né? Uhum. Mas é um belo instrumento, né? Tudo de madeira crua, assim, tem que tomar cuidado. Até que ela come a hora que você toca, tem que tomar muito cuidado para tocar com ele. Um belo timbre. Então tem várias cordas lá, uns de nylon lá. Ultimamente eu comprei uma guitarra portuguesa. Também em 1950. Eu gosto de instrumento antigo, né? Foi uma ocasião também. Essas coisas, o Rodrigo fala, como é que aparece? Né? Aparece, nem é no estúdio, apareceu em casa. A pessoa fala, você não se interessa por isso? Eu não sei tocar, né? A hora que eu olhei um instrumento lindo, eu falei, vou querer. Daí acabei, eu não ia ficar, o cara insistiu, acabei ficando. Pôr num quadro lá no... Nossa, mas eu aprendi a fazer umas notinhas. Eu ia pôr no vidro, mas não vou tocar. Porque uma vez eu fui no estúdio, tem isso aí, cara. Eu só põe. Desculpa, tem um estúdio em Piracicaba, que eu fui lá, eu cheguei lá, assim, tinha uma sala que era só redoma de vidro, assim. Mas tinha uma série de instrumentos, e instrumentos que você nunca vê assim de perto. Comum. Pessoal, você sabe, a gente é músico, se tiver, compra, né? Sim. Tem um amigo, não sei se você conhece, o Fabinho, que toca viola caipira. Sei, conheço ele. Ele tem 14 viola caipira, né? 14. Então, eu conheço o guitarra. Por exemplo, tem um amigo meu, o Martinelli de Castro, ele tocou com o cantor Daniel, 18 anos ele tocou. Ele tem 25 guitarras. Eu falo pro Rodrigo, Fender, é doença isso, né? Isso é doença. Fender, Music Man,
Tom Anderson, é tudo guitarra caríssima, assim. O cara foi colecionando ao longo da carreira dele. Ele tá lá. E tem outro baixo lá que também, que o Corro usa, é o Tobias, né? Tem Tobias, sensacional. Quem usa muito o Tobias é o Kikão, não sei se você conhece o Kiko. Tocou na Quadrangular na sede vários anos. Tocou com o... Um rapaz preto? Não. Ele é um grandão, ele era bem grande, bem fartão, assim, grande. Ele tem um Tobias também. O Rodrigo conhece ele. Com certeza. É amigo dele. Mas o que você acha que faz diferença na gravação, assim, na parte de qualidade de áudio? Você acha que porque tem essa discussão, né? Um fala o instrumento tem que ser bom, outro é a microfonação, o outro fala que é os pré da mesa. Eu vou falar para você, rapaz. Pode falar eu vou usar uma questão. Quando a gente estava gravando, vou usar de novo a questão do Guilherme, que chamou atenção uma coisa. A gente tem que tirar som. Lógico que você ter um microfone um pouco melhor vai ajudar muito, né? Mas você tem que tirar o som. E, no caso, tirar o som que o cliente quer, né? E me lembro do fato que o Guilherme queria um timbre de guitarra e não ia de jeito nenhum. Quando a gente gravou Summer Beats, agora eu lembrei até o nome da música. E não ia. Daí tinha um menino que tocava comigo que chama Nelsinho. Jovenzinho, não é o Nelsinho aí do som. Da Proline. Não é o Nelsinho da Proline. E, cara, aquele menino era jovem, mas já tinha o dom da sabedoria musical. E esse cara lidou. Falei, cara, posso chamar um amigo meu? O Guilherme, pode e tal. Que ele já tinha se rendido, que ele queria tirar o timbre e não conseguia. Ficou um dia lá. A vantagem é que pagava a hora de estúdio, né? Que a produtora pagava. Então, pra mim, tava até bom, que eu tava ganhando. Mas, esse menino chegou e falou, Guilherme, que som que você quer? Eu quero esse som. É brincadeira, o Nelson foi lá, pá, o cara olhando meio desconfiado, toca aí. Putz, é esse som, cara. Percepção. Sim. Percepção, né? Entender e timbrar. Conhecer, né? O Nelson conhecia muito, eu tinha um set da Pive, acho que era da Pive, hoje eu não tenho mais. E ele conhecia muito bem, que ele também tinha um, né? Isso era som de quê? De guitarra? De guitarra. Ele acertou o timbre. E o cara sabia o que ele queria, mas não conseguia chegar, né? E muitas vezes acontece isso com a gente. Sim, aprender a tirar som, isso a gente vai aprendendo. A história do baixo, eu posso dizer que hoje eu sei tirar som de baixo, né? Nós tem que ter um instrumento bom, papapá. Eu consigo timbrar os baixos. Nesse caso aí do Rodrigo, que você tinha voltando atrás um pouco, era o que? Era a equalização? Como você equaliza o baixo. É a equalização. Porque o que você usa no set, ao vivo, né, tocando, é uma coisa. O que você usa para gravar não tem nada a ver. Sim, a referência sonora. E mesmo assim, cruza muito o som se você botar muito grave e tal. Então tem que acertar, né? Fazer um ajuste certo. Eu mudei muito minha percepção de música quando eu comecei a estudar aquela tabela de equalização. Aquela tabela que... De frequência. De frequência de som. Tem um limite que cabe cada banda, né? Então você não consegue... Ali mudou meu jogo ali. Quando eu comecei a estudar aquilo, porque minhas gravações eu ouvia assim, eu não conseguia definir o que era boom de bateria, o que era baixo. Isso aí, ficava tendo embolado. O que era violão. Daí você aprende a dividir, Exatamente. Isso aí, esse é o caminho. Aí eu tive um contato de Goiânia, inclusive. Inclusive, eu vou falar a verdade, quando eu comecei, teve várias pessoas que eu procurei e eu não tive ajuda. Assim, os caras, não, tem que alinhar PA, tem que alinhar seus monitor. Inventava um monte de desculpa lá, mas não abriu. Os caras não passam, né? Não abriu o jogo. Um cara de um grande estúdio, que era amigo meu, frequentava de um grande estúdio mesmo, que gravou. Sim. Adriana, gravou um monte de gente. Sim. O cara me vendeu uma placa de som da Holland queimada, né, cara? Eu fiquei penando. Olha isso. Fiquei penando 2 anos. Só que ele me fez mal, vendeu em dólar, né? Que ele não foi muito honesto comigo, ou nem um pouco. Foi nem nada. Só que ele me fez um favor, que eu destrocei aquilo lá. Com aquilo lá eu fiquei especialista, cara. Olha isso. Fiquei 2 anos estudando. Eu com um amigo que gostava, um guitarrista da minha banda. Sim. Ficamos lá. Nossa, eu também, no começo... Os caras não ensinam e ainda tem coisa que não funciona. Eu ficava madrugada acordado, cara. Isso aí. Assistindo tutorial no YouTube, aquele negócio. Eu sou de antes do tutorial, tinha que ser na raça. Mas era lendo Miguel Raton no livrinho. Não, eu também. O YouTube foi depois. Foi depois. Aí, eu me lembro até hoje, cara. Aí teve um cara, não sei se você conhece ele é de Indaiatuba. Ele chama Danilo Gustavo. Não conheço. É um baita de um produtor fantástico, assim, né? E ele pegou, eu lembro que ele lançou um mini curso que era VCD, não sei se você lembra do VCD. Que era um CD que colocava vídeo. Sim, VCD, né? sim. Aí eu comprei lá um curso dele baratinho, ele vendeu pra ajudar mesmo, assim. Aí eu lembro que eu fiquei assistindo, era 68 aulas de... Aí começava, porque
frequência de grave, frequência de médio, frequência de agudo, como que mixa o bumbo, como que mixa a caixa. Eu fui pegando. Foi o começo ali. Depois abriu fica pronto na cabeça, depois de Sim. um tempo, né? Mas ainda assim eu não peguei. Depois, não, é a prática, né? Exatamente. Aí depois fui fazendo. Aí eu conheci um rapaz, um guitarrista, na verdade, de Goiás. Ele chama, um abraço para ele também aqui, Fábio Eichmann, ele chama, né? Fábio Eichmann, né? E foi o cara que me deu umas par de dicas disso daí. Ele falou assim, vou dar um negócio pra você que vai resolver do teu lado, cara. Aí me mandou essa tabela aí de frequência. Nossa, mas aquilo, eu lembro que foi o divisor de água pra mim. Então, mas você vai descobrindo a luz, né? E se eu tiver errado, você me corrige. Mas produtor, assim, de técnico de áudio, isso aí acho que é a lição básica de casa, né? É conhecer as frequências para você aparecer a mix mesmo, fazer aparecer as coisas. Eu particularmente acredito que, por exemplo, se você, Alexandre, você vai fazer um PA, não vou fazer um PA. As referências que eu tenho são todas diferentes. Da mesma coisa que eu vejo como difícil um cara que é PAzeiro fazer um estúdio, trabalhar com estúdio. A pessoa pode trabalhar, eu conheço menos pessoas que trabalham, mas é um pouco mais complicado. Eu tenho um exemplo disso. O meu primeiro estúdio que eu tive foi em 2004. Foi o primeiro estúdio que eu montei. Montamos eu, um rapaz que era da Igreja Nazareno, e tinha um outro cara que era um investidor. O cara colocava dinheiro no negócio. Ele que comprou as coisas todas lá. E aí começamos a gravar aquela coisa toda. E o técnico, esse cara era técnico, sim, bom mesmo, assim. Ele tinha trabalhado com uns par de artistas já e tal. Sim. Ele não conseguiu, né? Ele não teve resultado bom. Às vezes não consegue, não é regra, mas acho que é meio difícil, né? É difícil. Agora, um cara assim que eu vejo que ele era técnico e que eu vi que no estúdio ele é bom também, é o técnico da Quadrangular agora. Inclusive eu vou convidar ele para vir aqui também. Conheço ele, tenho amizade, porque ele trabalhamos junto um tempo. É um rapaz que trabalhou com gente famosa. Valmar Fernandes. Eu já ouvi falar nele. Ele era técnico do Guilherme Santiago. Ele é fantástico. Isso, eu já ouvi falar. O Rodrigo que me falou dele. Ele é top. Ele é muito, muito bom técnico. Ele é sensacional. Né? Você vê o som que ele tira na sede da Quadrangular. E olha que ali eu entrei uma vez lá nessa sede nova, né? Tirar som ali é difícil, hein? Cátedra da Ebenezer. Não, mas é perfeito. Então, mas tirar som dali, eu falei, olha... Que eles não fizeram projeto acústico, né? Ficou muito ruim. Na verdade... Perderam a chance de acertar, viu? Ali foi um colega meu lá na época, o Davi. Ele é lá, lá de Olambra, né? Daquela Vitória Som. Ele falou, aqui tem que mudar tudo isso aqui. Se quiser fazer som de verdade, tem que mudar. Eles mudaram tudo, o projeto sonoro da igreja, para chegar... Mas o único cara que arrumou aquilo de fato mesmo... Foi o Valmar. Então, mas eu vejo lá como é tudo muito quinado. Eu falei, puxa, não, se alguém tivesse tido a ideia de fazer projeto acústico. Por exemplo, não sei se você conhece a igreja presbiteriana de Limeira, ali do lado do Oba. Ali é um projeto acústico. Até o Duque, que foi o mesmo que hoje, infelizmente, que era músico, também veio a falecer já, o arquiteto. Ele é um dos que ajudou lá. Tem vários arquitetos lá. E ele falou, cara, eu fiquei brigando na acústica, ele falou, né? Do design deixei para os outros, mas mas é perfeito. Eu não sei se é verdade isso, aí você pode me confirmar, já que você conhece o pessoal. Eu ouvi falar que aquela igreja, o pessoal quando foi construir ela, já construiu planejando tudo que ia ter no áudio lá, na verdade. Né? É isso mesmo. É assim que tem que ser, né? E eu, sinceramente, quando eu vi fazendo foi a primeira, né? A igreja quadrangular ali nova, eu falei, nossa, né? Que assim... Na igreja católica hoje não tem tanto dinheiro. Vai acontecer, a pessoa constrói, mas constrói daquele jeito. Também que ali foi um projeto grande que não dava conta. Mas a igreja evangélica acaba tendo mais dinheiro, né? E eu falei, puxa, o pessoal vai fazer uma coisa que eu quero ir ouvir. Mas sabe que depois eu parei para ouvir lá na porta e falei, não vou entrar não. Tá muito ruim no começo, né? Não, era feio o negócio. Mas sabe que não, aquela igreja lá, ela foi terminar agora faz pouco tempo. Não demorou, mas foi uma coisa muito grande, né? Foi uma coisa muito grande. Aí eu lembro que eles fizeram... Mas o projeto acústico era simples, né? Que faltou alguém, né? Porque o pastor Ciro era muito bom. Eu conheci o pastor Ciro, né? Pastor Ciro, o pai. O pai, né? Com as obras, você vê que ele era muito organizado, muito correto, né? Mas faltou a ele, próprio da geração dele, né? Essa visão de tratar primeiro o acústico, que as pessoas são salvas através da audição da palavra, né? Isso aí já sobra no filho.
Agora, eu conheci o Cirinho também. Não tenho amizade, assim, mas não passa. Quando a gente era jovem, a gente se trocava de ideia por causa das guitarras, né? Sim, ele era meu cliente, ele era meu cliente. Daí a gente... Mas como assim? Essa história você tem que contar, então. Não, eu tinha... Eu sabia também dessa. Não, o pastor Ciro também era meu cliente. Mas da oficina, não do estúdio. Sim. Eu tinha oficina. Mas do que? De manutenção, assim? Né? De carros, né? Aí levava o carro dele lá. E o Cirinho eu peguei amizade. Até ele me convidou pra ir na casa dele, que ele tinha uns negócios que ninguém tinha na época lá, né? Mas até hoje, viu? E ele pode, né? Tem uma boa... Ele trouxe pra você ter uma ideia, esses dias aí, apareceu com uma Sur dos Estados Unidos. Nossa. Uma guitarra de $10 mil. Não, mas então, ele tem uma condição financeira que já mais... que permite essas coisas, né? Sim. Lá atrás ele já tinha muita coisa. Falou, puta, cara. Não, ele tinha Pro Tools, HD em casa. Pra gravar. Absurdo. Pra gravar. Pra gravar ele, né? Entendeu? Ele gosta de música, né? Ele é um cara que é música. Ele gosta, então. Isso é que eu acho bom. Ele tá como músico na igreja? Também. Ele é o pastor presidente. Mas ele faz pregação também? Sim, ele prega todo mundo. Eu não consigo vê-lo pregando. Como músico, totalmente, se você entrar no canal da igreja, na IEQ Limeira, você vê todo domingo, 6 horas, ele tá lá. Ele tá lá pregando. Isso é um milagre. Ele é um músico, né? Músico geralmente não prega, é difícil, né? Cara. E na verdade, eu vou até falar um negócio aqui do pastor Ciro, que é um amigo nosso também. Inclusive, eu conversei com ele. Tá duro de trazer ele aqui, mas ele falou que vai vir uma hora ou outra, ele vai vir aqui. Mas assim, ele é um cara, assim, que ele mudou a música na igreja, da nossa igreja, na Quadrangular. Porque quando ele assumiu a igreja, tinha uma banda na igreja chamada Banda Shekinah. Sim, igreja, né? E aí ele veio com um projeto novo. E mudou muito, assim, trouxe muito, assim, a questão de profissionalismo dos músicos. Hoje você trabalha com músicos profissionais? Dos arranjos. Ou é voluntário? Não, ainda são voluntários. Só que, assim, é um trabalho, assim, é muito, muito perfeito, assim. Muito bem feito. O trampo musical que eles fazem lá é um negócio de outro mundo, assim, que eles fazem lá, sabe? Então, assim, ele tem essa visão de... Que nem essa repaginada que deu na igreja foi ele que trouxe, por exemplo, o Valmaier que trouxe para a igreja. Aí tem o pastor da congregação que a gente frequenta, que é o pastor Carlinhos, que ele é um cara que ele é assistente do pastor Ciro. Então esse Carlinhos, ele começou um movimento de jovem na igreja, que hoje a igreja tem um movimento de jovem muito forte, a Quadrangular. Nossa, que bom, né? Sabe? Bom. Então, eles... Tá meio parado com os jovens, né? Não, mudou muito, assim, eles trouxeram uma outra cara na igreja. Então, eu vejo assim, o pastor Ciro, o pai, ele teve essa que você falou, assim, essa questão de construir as igrejas, de administração. Mas o filho, ele tem mais essa pegada. Por exemplo, a igreja hoje transmite... Mais artística, né? A igreja transmite culto pro mundo inteiro aí hoje, sabe? Ele investiu nessa parte de transmissão. Do virtual, né? Então, tipo assim, ele tem esse lado aí. Essa visão mais atualizada, né? Mas mais assim, moderno, as coisas vamos falar assim. Tem que fazer assim mesmo. Tem né? que ter, né? Porque assim, aí eu entrar nesse assunto também foi bom falar disso. Porque o mundo mudou hoje, né? Assim, a questão... Falando de música mesmo aí, que é o nosso tema do nosso programa aqui, essa questão musical, assim, hoje, como é que você vê o virtual, essa questão do digital, as lives, as transmissões, isso dentro da igreja até, não sei como é que está isso na igreja católica? Rapaz, eu entendo. A igreja católica transmite culto? Sim, missa, no caso, né? Eu sei que o padre Marcelo faz isso. Transmite. Mas eu percebo, assim, das paróquias, né, que as comunidades católicas são separadas em paróquias, são várias, só para você entender, né, como você é evangélico, a paróquia é a matriz, né? Depois tem a catedral que une todas as matrizes. Então, tem a matriz e tem outras comunidades que são ligadas, né? E eles entenderam, eu entendo também em parte, eu acho que os dois têm valor, que eu conhecendo um pouquinho o pastor Ciro, talvez ele pensasse igual também. A presença de poder falar, meu irmão, a paz do Senhor, né? Isso não acontece no virtual, né? Isso faz uma diferença. Você lembra que a gente ia na igreja, o pessoal falava, Jesus te ama, né? Não era assim? Hoje o povo tem vergonha até de falar, né? O povo nem olha pro outro. Jesus te ama, mas nós não, né? E não é assim? Você pegou essa fase ainda, né? Dessa acolhida, né? E tanto na igreja católica como na igreja evangélica, isso parou um pouco. Mas ainda, esse falar, ó, meu irmão, a paz,
aquela pequena conversa que espera que sempre boa, né? Sim. Faz uma diferença, né? Então, muitos padres entendem que não, né? Que devem ficar só no presencial. Eu acho um erro, mas agora maximizar o virtual em detrimento do que está ali também é um erro, né? Sim. Que é o importante ali, né? Tanto é que, por exemplo, a quadrangular, a Igreja Católica não faz isso. A quadrangular, ela junta todo mundo para a Santa Ceia, né? Todo mundo. Junta todas as Embora eu acredito que o catolicismo acaba sendo maior, né? Uma cidade que nem Limeira, né? Então não daria, né? Teria que encher um Limeirão todo mês, né? Tinha isso também, né? Tinha os eventos. O cenáculo. O cenáculo, tinha os cenáculos, eu lembro disso aí. Mas era muito pontual, uma vez por ano, né? Sim. Então as matrizes que fazem esse papel, né? Mas eu acredito que os dois, ela tem uma escala. Que nós cristãos, né? O cristianismo nasceu nas catacungas, né? Enroscou. Bom, nos buracos lá, vai. Porque eles eram perseguidos, mas o que eles tinham tudo em comum, né? O texto bíblico é muito claro. Então essa comunidade é muito importante, não dá para ser. Tanto é que quando cresce muito é um perigo, né? A comunhão das pessoas, né? Hoje eu toco numa comunidade. Você vai falar, Alexandre, nossa, com a sua experiência faz isso. Não, talvez seja, eu estou até lidando com a minha cabeça com isso. É que eu me sinto muito bem. Eu vou tocar numa comunidade muito pobre, assim, que vai 10 pessoas também. Em todo sentido, que frequenta muito pouca gente, uma comunidade pequena, uma vila pequena, né? Eu fui lá uma vez e falei, nossa, não dá para deixar esse povo sem alguém para tocar, fica ruim, né? A celebração, né? A missa, sem ter alguém tocando. Eu estou tocando lá, né? Que é? Depois, lá no Campos Elíseos. Campos Elíseos. Depois do Ragazzo. Que ali tem o São Domingos, né? Que você conhece lá, né? E é um pouco maior, um tempo maior. Depois tinha uma pequena comunidade, cabe, acho que se tivesse todo mundo, se enchesse a igreja, é 30, 40 pessoas. E eu vou lá, né? Mas é até melhor, né? Nossa, é muito gostoso. Eu me sinto muito bem. Eu também, quando a gente está naquela parafernália de tocar, tudo, a gente acaba não orando, né? E assim, é muito simples, que eu vou, eu nem põe som, pra você ter uma ideia. Eu canto eu levava uma caixa, eles têm som, mas eu levava um sonzinho meu que era um pouco melhor. Falei, mas não precisa, né? O violãozinho todo mundo ouve. E se o povo canta, é bom que o povo cante mais alto que eu, que assim não é para mim, né? Convém que Cristo cresça, né? Com certeza. Lembra dessa, né? Isso daí. Convém que Cristo. Então é isso aí. Mas o importante é não vou dar show lá, eu vou só auxiliar no culto, isso né? Isso daí é uma coisa que a turma confunde. Assim, eu fazer show, né? Eu sou contra esse negócio de show na igreja. Eu falo para todo mundo, quando a Assembleia canta, eu não canto, eu canto baixinho. Eu vou tirando a voz, sabe? Porque, então, tem isso aí. Porque... Hoje é tempo de louvar a Deus. O povão vai junto? Hoje é tempo Tira, né? Eu tiro. Tira de novo. Porque o louvor, o que sobe a Deus é as almas ali, né? Sim. E não o iluminado aqui cantando, né? E essa que é a ideia, né? Não sei se estou falando besteira. Não, faz sentido isso, né? Totalmente verdade. Eu sou dessa opinião. Porque show... Você vai lá ver o cantor. Assim, né? eu já falei pra músico católico. Não é? Show, vai tentar carreira aí fora, cara. É melhor. Aqui não é lugar, né? Aqui é lugar do culto, né? Da celebração. No caso, a missa, né? É muito importante, muito sagrado pra ser show, né? Eu já arrumei muito rolo. Muito melhor que show, né? Muito melhor que show. Eu já arrumei muito rolo na igreja com isso aí. Porque eu acho o show maravilhoso, mas não é o lugar, né? Não é o lugar. A igreja, eu falava pro pessoal, pessoal... Tô sendo pesado, Lu? Desculpa. Não, de jeito nenhum. É o meu desabafo de cristão, tá? Eu penso da mesma forma. Eu acho que a igreja não é lugar para aparecer solo de guitarrista, não é lugar para aparecer, só aquele cara toca muito. É para prestar o serviço. Não, cara, é para adorar Deus, cara. Sabe? Não dá para ficar meia hora fazendo solo, tem que deixar, é para auxiliar no canto, né? Para da adoração, do louvor, né? Inclusive é para preparar as pessoas para ela receber a palavra, né? Seja ela quem for falar, no caso. Eu ia cutucar os nossos irmãos também, aqueles que compõem. Eu estou vendo uma ausência, não sei se, talvez você, espero que você me desminta, tá? A gente não vê mais canto de louvor, sabe? Vamos antigos, né? Exaltar-te-ei, ó, eu louvarei. Sim. Rapaz, cadê? E o que faz a alma ser liberta? É o louvor. Sim. Agora a gente vê essas músicas de mensagem, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Tudo bem. São clamores, né? Mas não são louvores. São clamores. E não são adoração também. São só clamores. Essa aí é uma... Não sei se é a sua percepção. É a mesma. Você fala, não, Léo, lá na minha igreja tem muito louvor, mas não tem mais nada novo. Depende, assim, ó. Porque, assim, essa questão aí, na minha visão, a gente está falando isso aqui em todo o programa. A gente entra nessa questão do cenário musical dentro da igreja na atualidade. Porque, assim,
eu sou um crítico veemente dessa música, dessa musicalidade da nova geração hoje. Por quê? Porque tô falando muito assim, da música católica, eu conheço alguma coisa, mas não conheço muito. Mas uma influencia a outra, né? viu? Fica muito próximo. Mas essa música que está sendo feita na igreja hoje, posso falar até pela minha. Eu não gosto. Por quê? Por causa do que eu falo para você isso aí? Por dois motivos. Um é esse que você falou, que é um motivo, é uma falta de poesia cristã nas músicas. Assim, é uma coisa, é um louvor você tá sendo bonzinho. Motivado pela emoção, sabe? É uma coisa emotiva, é uma coisa que não tem mensagem muitas vezes. Não é louvor. O que eu foco muito é no hino de louvor, né? Antigamente você ia, tanto é que eu passava do lado da quadrangular, você ficava ouvindo meia hora de louvores. Era diferente. Agora se tiver um momento de clamor, totalmente, mas depois do louvor, sim, dá uma liberta, né? Daí você clama, Senhor, tem misericórdia da minha alma, né? E você põe ali as suas dores e o canto, eu acho que ajuda. Não faz sentido? Ou aí um momento de perdão, você tem aquele canto de perdão para você se reconciliar com Deus. A quadrangular, assim, Estou falando da quadrangular porque passava. Eu nunca não, e a gente pode. Não estou falando mal, mas assim, eu era positivo, eu ficava muito feliz. A minha alma, eu arrepiava, eu passava ali. Eu concordo com passava ali de a pé, que minha avó morava perto, eu parava e ficava ouvindo os louvores, né? Se você pegar a igreja sede, se for lá um dia na igreja sede, beleza, vim aqui. Você vai lá na congregação do pastor Cláudio, por exemplo. Você vai ver que é duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Lá tem algumas igrejas, tem uma meia dúzia de igrejas da quadrangular que ainda preserva isso aí que você está falando. Do louvor. O louvor. Tem uma igreja no Graminha, meu amigo pastor Carlinhos, é um outro Carlinhos que tem, é um outro pastor Carlos. E lá é só esse tipo de música aí. É raro tocar essa música que eu vou falar entre aspas aqui, que o pessoal chama de worship hoje. Worship é aquela música mais calma, né? Aquela que para pregação, para oração, isso. Né? Agora, o louvor... Ficou até chique, né? Eu vou falar, toma um fundinho aí, moleque. Não era assim pra nós? Toca um fundinho aí no tecladinho aí. Quantas vezes? Mas assim, que nem eu falo, que nem as pessoas falam, isso é muito chato. Você fala assim, mas não é. Eu falo assim, é uma questão, assim... Vocês fazem o que vocês quiserem, vocês atuam da forma, vocês que comandam aí, faz dessa forma aí. Mas pra mim, eu não vejo assim, porque era diferente. Você via milagre na igreja, você via que nem você tá falando, o pessoal participando do culto, mesmo né? Porque era isso que é importante. Coisa. Daí você parava para ouvir a pregação, né? Sim. A Igreja Católica tem 2 pontos, né? Mas a pregação é muito importante, né? Sim. Ele tem 2 pontos de alto. Que é a Santa Ceia, né? Que você chama de Santa Ceia para a gente ter Eucaristia, mas é a mesma coisa. Né? É só uma terminologia. E a pregação, né? Sim. E fica reduzido, né? Fica muito reduzido, né? Fica muito reduzido. Falta essa parte, né? Vamos falar assim. Porque a liturgia, vou falar do culto, mas entendam como missa também. Mas é a mesma coisa. É o culto a Deus, né? A liturgia, ela tem que ter essa parte. A liturgia, né? Ela tem que ter isso. É importante que tenha isso daí. E é uma coisa que está cada vez menos, né? Assim, é uma luta, assim, que eu tenho falado com o pessoal, só que eu tenho muito cuidado em falar isso aí. Porque as pessoas interpretam... Não, tem que ter um coração muito aberto, olhar um pouco de fora as coisas, sabe? Senão você fica defendendo... você é chato, você fala demais, isso aí. Não é, cara. Eu já fui de chato. Porque é real, né? Não, e você só toca essas músicas, velho? Você vê, na minha época... nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha um devocional na sede com a pastora Osaide de 1.500 jovens, cara. Hoje você não tem metade disso na igreja, sabe? Não que volume de pessoa vai fazer diferença, não é isso. Só que assim, até a qualidade dos cultos era diferente. Era uma coisa diferente, sabe? Se eu falar, eu estiver falando isso aí, o pessoal da minha faixa aí, de 40, 45 anos aí, vai lembrar essa fase do final dos anos 90. Eu não sei, eu penso, às vezes eu penso assim, mas isso é uma coisa muito íntima. A gente magoou, contristou o Espírito Santo, cara. Até para esses movimentos que a gente vê, infelizmente, né? Que o movimento cristão,
apenhando. Eu sou uma pessoa ligada, eu não sou partidário de ninguém, assim. Sempre fui muito ligado, eu gosto da política e tal. Mas daí para trazer política partidária para dentro das igrejas, quer de esquerda, direita vão ver, é horrível. Isso é perigoso. A Igreja Católica é exemplo do que é ruim quando bota. Idade Média, né? A gente aprendeu na escola, né? Horrível, né? Queimava todo mundo pensar diferente, né? Sim. As bruxas não eram bruxas necessariamente. Eu não participo desse tipo de coisa. Inclusive, então, mas é horrível. Isso contrista a graça de Deus, né? O Espírito Santo murcha. Porque... Sim, eu não gosto disso. E cadê o louvor? Daí vão fazer hino que não é de louvor, né? Eu falava isso, sim. O pessoal que... E ficou uma coisa chata pra gente que frequenta a igreja, ficou até chato, né? Eu falei isso pra um pastor. E nós passamos por mal. Quer dizer que você é comunista? Quer dizer que você não sei o quê? Ah, vai lá. Sou nada disso, não, moço. Alexandre, eu falei isso com um pastor que é meu amigo, que eu tenho a liberdade de falar com ele. Eu falei, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês nunca vão me convencer. Esse negócio de você botar politicar em cima de púlpito... Comigo, mim, vocês não vão convencer. Infelizmente, meus irmãos, vocês que estão nos vendo, tem que relatar. Eu estou sentindo muito livre de estar aqui nessa casa, né? Porque aqueles que se beneficiam, infelizmente, são os líderes religiosos, quer católicos, quer evangélicos, quer budistas. Eu falei... Tem de tudo, Eu vou falar uma coisa que eu não postei nada, por causa para evitar essa discussão. Eu de coração mesmo, né? Até em respeito àqueles que têm as religiões afros e tal, né? O que aconteceu nesses últimos tempos, infelizmente não só no Brasil, se fosse só no Brasil ainda, não só no Brasil, é que os nossos altares católicos foram corrompidos, os nossos púlpitos evangélicos foram corrompidos, o termo de palavra não é nem corrompido, eles foram maculados, né? Os nossos altares católicos, que o católico é o altar, que é uma coisa santa, para o evangélico é o púlpito, a hora da pregação, sim, né? E para os nossos irmãos que não congregam a fé cristã, os do candomblé, das outras, são os terreiros, né? Eles também foram maculados, porque todos deixaram entrar, não vem com a linha de pensamento se é direita, esquerda, como eu falei. Sim. Nós não somos, gente, nós somos cristãos, meus irmãos. A gente nunca vai estar em leniência com esse texto. E se eu for de direita eu vou mais para o céu. Você não vai, meu filho. Se você mercar nisso, você vai para o inferno. Eu sou mais de esquerda. Você vai para mim, tá? Lógico. Não é a posição que define. Não, as pessoas definem, né? Eu conheço, por exemplo, não sei o que o alemão, eu acho uma boa pessoa, né? Eu vendo de longe. Pessoa que está sempre muito pronta. Até esse dia eu conversei com ele lá, um assunto que... O Sidney, Pascoto. Me parece... Mas aí, se o Sidney levar estou dando ele que, né? O público que você conhece. Ele é o representante. Se ele tiver a infelicidade de levar isso para dentro do ambiente da igreja, ele está fazendo errado, ele está pecando. Porque uma coisa é uma coisa, o alemão, ele é um irmão que ele se candidatou, olha gente, quem achar que ele é uma pessoa que pode representar a gente, um rapaz inteligente, preparado, né? Que não é, que antigamente falava, vou votar para representar nossos interesses. Não é, gente, é de todo mundo, ele vai ser vereador de todas as religiões e daqueles que não têm religião. Né? Ele tem que só que dar o testemunho dele, de fugir da corrupção. Ele tem que governar para todos, né? Na verdade. Na Igreja Católica tem o Miguelzinho Lombardi, é uma pessoa excelente, eu conheço há muitos anos. Até eu falo para ele, enquanto você tiver... Ele fala, mas eu falei, eu vou votar no você porque eu te conheço, sei que você é uma pessoa honesta. Eu sou amigo dele também. Concordo com todas as votações, Miguel? Não, já falei isso para ele. Não, né? Mas até hoje não foi, né, acusado de nada, de corrupção. Eu falei, o dia que... eu não voto no C mais. Se um dia você for acusado de alguma coisa, não vou votar no C. Vou fazer um bem para você, inclusive. Ele falou, mas não vote mesmo. Tem um netinho agora também, né? Que ele é meio do pessoal da católica, né? É netinho? Como é o nome dele? Esqueci. Aquele moço lá. O que cuida das pessoas carentes. Esqueci o nome dele. Eu esqueci também o nome. Eu conheço de vista, eu não tenho amizade. Eu conheço mais o alemão. Ele veio aqui. É um menino que tem um trabalho social bonito e tal, né? Nossa, mas eu não tenho amizade com ele, assim, não conheço, nunca conversei. Ele é um cara top aí. Ele ajuda muita gente, sabe? Não é uma pessoa... Mas eu acho que também, eu concordo com você. Tem que se levar pra dentro, tem que fazer ruim. Isso Ô Lu, o senhor falou, eu tô pensando em ser candidato a vereador. Eu falei, meu irmão, você é o primeiro. Falou, Luciano, se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te ajudar. É importante a gente termos pessoas boas, íntegras. Não é porque é de igreja que é bom, né? Não é porque não é de igreja que é ruim também, né? Eu me lembro até o Mário, que hoje é prefeito, eu não consigo avaliar o Mário se é bom ou se é ruim, não é o mérito. Ele falou, rapaz, você sabe que eu nunca participei, assim, eu sou católico, tudo, mas nunca participei.
Eu falei, seu Mário, é muito bacana você falar isso. Inclusive, eu falaria isso, não é? Porque é honestidade, né? Agora você vai dar de bom... Eu falei para ele, você vai dar uma de bom cristão. Você nunca foi muito... Você é católico, você tem a sua fé, mas você não é um cara que frequenta, que pratica a religião. Mas isso não quer dizer nada, se você é melhor pessoa ou pior pessoa por isso. Sim. As pessoas vão avaliar só. Por fim, ele acabou eleito lá na primeira vez, né? Sim. Porque a gente teve uma breve conversa. Ele é um cara trabalhador, viu? Ele é um cara... Então, pelo que a gente observa, vai bem. Eu não acompanho tanto como deveria. Mas não pode maquiar, né? Eu teria até algumas críticas, mas são coisas pontuais também, que ninguém agrada todo mundo, né? Sim. Mas até aqui também tá com a ficha limpa, né? Acho que no Brasil é muito importante estar com a ficha limpa, né? Exatamente. Pelo menos aqui nós temos que olhar, né? Importante, sim. Não, mas olha, cara, eu sou... Você entendeu, né? Meu ponto de vista. Eu sou da sua opinião. É muito importante as pessoas boas serem candidatas, mas não levem para dentro das igrejas. Não. No púlpito não, no altar não, no terreiro, se é o caso do candomblé para quem não. Não sei como funciona muito bem as igrejas, mas eu sei que o terreiro é algo que eles consideram uma coisa mais sagrada, né? Dentro da religião deles. Eu sou dessa opinião, tanto que eu já tive embate dentro da minha igreja com isso. Por eu não concordar. Eu nem tento conversar, que eu tava tão ruim que não dava nem para conversar. Desanda a conversa. Eu só tive embate porque era muito amigo. Entendi. Aí eu falava, eu não falei assim, eu respeito vocês, mas eu não concordo com isso daí, eu não sou a favor. Isso aí. Aí eu vejo que a conversa vai... não vale a pena, né? É ruim, né? Mas às vezes tem vontade de falar, mas assim... Isso aí é igual, é política. Nós estamos falando aqui, por exemplo, nós estamos faz 1 hora aqui, ó. Falando, uma hora já que a gente tá falando? Deu 1 hora, nós estamos aqui falando aqui. Eu tô ficando magrinho na tela, você não precisa voltar mais, meu irmão. Vai lá, rapaz, tá até magro. Emagreceu você nas câmeras. É igual isso daí, é discussão de religião, essas coisas. Cara, é coisa que não leva a nada. É que nem achar que uma época, acho que você também viu isso, não sei se... ainda tem isso, né, infelizmente. Eu só vou pro céu se eu for católico, tá, meu irmão? Tem isso. E tem gente que fala assim, é uma coisa horrível isso. Isso é polarização, né? Sim. E por acaso tem 2 céus, né? Sim. Eu vejo aquela O inferno é uno, tá? Não, a única igreja que salva é a igreja católica. Vem aqui que você vai ser curado, na boa, meu irmão. Vai lá com o apóstolo, não sei o que, ela quer ter o dom, lá vai... Gente, balela. Foge disso aí. O negócio é a Bíblia. Vai estudar a Bíblia que vocês vão ter a revelação. E a graça de Deus, é lógico que tiver uma pessoa que tem um dom de oração para orar por você e tal. Existe isso também. É lógico, as pessoas que são iluminadas para isso, né? Mas, gente, quando Deus quer fazer a obra... Ele faz. Eu sou exemplo, eu sou uma pessoa muito... Eu falo para minha mãe, você pode olhar para mim, eu nunca fiz nada errado, falar, o cara é certinho, não tem nem o que testemunhar. Eu sou um cara muito razão. Então, eu falo para você, se Deus tocou esse coração duro e se mostrou Deus, é porque Ele existe. Você não tem nada, você não era um bêbado, como dizia a música, não era, mas era um cara que muita razão. E a fé não é algo razoável, né? A fé é algo que você não entende, por mais que a gente entende. Posso dar um exemplo? Claro. Que eu sou muito fã de... E, por sinal, toda a teologia católica, evangélica, vem de 2 santos católicos, Tomás de Aquino e Agostinho. Santo Agostinho, São Tomás, ele tentando entender a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele ficava naquela coisa, porque o cara era extremamente inteligente, né? Daí ele estava andando, conta a história que ele estava andando na praia e tinha uma criança que fez um buraquinho, como todas as crianças, sabe quando a criança está brincando? Ela ia lá, pegava a água e jogava no buraquinho, né? E ele ficou observando. Daí ele falou, menino, o que você está fazendo? Eu falei, eu vou colocar toda a água do mar nesse buraco. Ele falou, você não vai conseguir fazer isso. Ele falou, é mais fácil eu colocar a água do mar nesse buraco do que você entender a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo sendo um, sendo 3, né? Ou seja, acabou o assunto e dizem que aquela criança era um anjo, né? A história conta isso. Tem coisa que não é para entender. Não é fé, não é fé. Você viu o céu? Você já foi no céu e voltou para contar? Não. O fundador da Rádio Magnífica, Lodu, ele escreveu, e se Deus existir? Falando para aqueles que não acreditam, né? Não para os pagãos, mas aqueles que são sem religião. E se Deus existir? Ateus, você parou para pensar? E se Deus existir? O livro dele chama E se Deus existir? Então, e aí?
Como é que é? E aí? Já parou para analisar? E é por aí, é por aí. Não, tem coisa que às vezes o ser humano tem essa questão, né? De querer entender tudo. E o nosso balanço na fé é natural, né? Porque nós somos humanos, a gente pode duvidar. Sim, acontece. A gente não pode abandonar, mas a gente pode duvidar. Mas, poxa, se Deus existe, por que aconteceu isso comigo, né? Nós fazemos sempre em torno do nosso umbigo, né? Esse julgamento aí. Em torno do nosso umbigo, porque Deus não me beneficiou, beneficiou o Alexandre, ou beneficiou o Luciano, não me beneficiou, não é assim? Mas não vê a luta do outro, né? E outra, Deus é Deus, gente. E a gente provoca, nosso livre-arbítrio faz 90% das coisas. Sim. Deus não vai pôr a mão nem fazer um milagre se pelo seu livre-arbítrio você não conceber, né? Até mesmo porque Deus é justo, né? E aquilo que você planta, você vai colher, né? Mas assim, então, Deus é justo. Ele criou a justiça. Ele não vai julgar você ali. Porque Deus é justo, ficou pareado. Você plantou laranja, o que você colhe? Laranja. Então... É igual meu pastor fala, né? Ele fala assim, é o pastor que eu conheço até, que foi meu pastor. Ele fala assim, se tiver um irmão, vocês acham que vocês são melhor que os outros, né? Ele fala desse jeito no culto lá. Se tiver um católico aqui, ó, que numa universidade, lá, tentando passar na universidade, tem um católico e tem um evangélico aqui. Aí o católico estudou para fazer a prova. O evangélico não estudou. O evangélico ora lá, ô Senhor, me ajuda aqui a fazer essa prova, não sei o que lá. Quem que você acha que Deus vai honrar? Ele vai honrar o que estudou. Porque ele se preparou para fazer aquilo lá. Então, para Deus, não tem esse negócio de, o cara é católico, o outro é evangélico, o outro é... Não existe. Gente, existe essa lei da semeadura. Se eu plantar esse controle aqui, não vai nascer banana aqui. Vai nascer controle. Vai nascer o controle. Se tudo correr bem, nasce controle. Ainda tem o intempério, não tem garantia também. Se você plantar laranja, vai dar laranja, que pode dar muita coisa. Aí tem a lei lá da semeadura que tem na Bíblia lá, e você vai entender isso daí. É isso aí. Mas... conversa boa, hein? Não, vai longe os assuntos. Acho que a gente ficaria umas 3 horas aqui, tá botando a prosa em dia. Fica fácil. Espero que quem esteja aí em casa esteja gostando do nosso papo, né? Com certeza, não. E parece que a gente tava sempre se vendo, né, Luciano? Você percebeu? Não, você vê, faz tantos anos. Faz quantos anos não conversa? Faz muito tempo. Então, tem papo pra muito. Faz muito tempo. Fala, pra gente tá caminhando pro final do programa já, fala um pouco dos seus trabalhos, quer deixar o telefone do seu estúdio. Opa! O que você está fazendo agora no momento? Como como você me falou da TV e tal, né? Quando eu montei o estúdio de televisão, na verdade, quando eu fiz 2 estúdios, né? Sim. No televisão não tinha dinheiro na época para pôr equipamento, né? Então montei o estúdio de som e depois, hoje, com o advento do audiovisual, na verdade, os programas de TV que nós fizemos, programas evangélicos, católicos, turismo, alta velocidade e tudo, né? E muitos segmentos, são mais de 30, 40 programas também de TV. Parou esses programas. Agora começou os podcasts, como você está fazendo aqui no estúdio, né? Muitas videoaulas, muito ambiente online, né? O que eu faço é isso. Quem quiser entrar em contato, é só procurar no Instagram, NP Studio Producoins, né? Você vai achar a gente lá no Instagram e a gente conversa por lá. Se precisar de alguma coisa, uma produção musical também, que era o ponto principal, o estúdio está lá, um estúdio bacana. Quem deseja fazer som acústico, né? A acústica do estúdio lá é muito legal, dá para tirar sons muito legal, né? Pra você ter uma ideia... Quantas salas tem lá hoje? Salas de estúdio, são 2 estúdios de gravação e 2 estúdios de edição, né? É grande lá, eu conheço lá, eu fui lá e é um estúdio top demais. Né? E a gente, por exemplo, eu gravo uma galera, mexe uma galera lá da Orquestra Sinfônica de Campinas, porque eles gostam. Por fim, ficamos até amigos, né? Por causa do ambiente acústico, né? A acústica é boa, né? A acústica é boa, dá aquele som de madeira, aquele hall de sala, como uma sala de teatro, assim, fica bem legal. Tô todo mundo convidado, dá uma olhadinha no Insta, lá tem vários conteúdos. Você tem vídeos gravados para divulgar assim na internet? No YouTube. No YouTube tem. Eu ia falar do site, mas o site tá com probleminha lá, tá fora do ar. Qual que é o canal? O YouTube NP Studio Produções também. Também? É só digitar lá NP Studio Produções. Eu vou colocar Produções. depois na descrição dos vídeos aí. Eu não falei aqui, pessoal, vocês que também não são inscritos aí no nosso canal aí, esse programa aqui é transmitido no YouTube, no canal 019, tá? Canal do estúdio aqui, que a gente faz o podcast, né? Você faz direto no canal, faz legal. Direto no canal legal. do estúdio. Depois também eu coloco alguns cortes no meu canal, né? Entendi. No meu canal, que é o Lucas Souza Guitar, lá, que é o canal que eu divulgo as minhas
os meus trabalhos que eu faço. Mas Correto. o programa é no YouTube. Então você que não é inscrito, se inscreva aí no canal aí. Não paga nada. Você tem a oportunidade de assistir entrevistas como essa aqui de hoje, né? Com essa personalidade aqui, o Alexandre, né? Que é nosso amigo faz tempo. Fiquei muito feliz, volto a falar, dele ter vindo aqui. É uma honra, né? Precisando é só chamar. Muito assunto aí pra gente falar. Vai longe, vai longe. Fazer mais uns 3 desses aqui. A gente falar de tudo. Eu tô produzindo material, quando tiver pronto, uma longa história, eu converso uma vida também. Daí, que é a música que eu comentei com você, que a primeira saiu essa semana. A gente volta a conversar. Sabe o que eu falei esses dias? Seu amigo, você vai lembrar dele, o Rodrigo lá de Marília. Ah, o Rodrigo Ferreira. Já gravei o Rodrigo Falei lá. Com ele do Louvor e Glória. Do Ministério Louvor e Glória. Batendo o maior papo, ele veio aqui. Eu tentei trazer ele aqui no programa, mas não deu. O Rodrigo tá muito corrido pra ele veio aqui na paróquia da Santa Adélia. Né? Ah, sim. E aí, só que ele tinha aqui pra Campo Grande no outro dia, então não deu tempo de fazer. Ele é missionário mesmo, não para, né? Ele é top, assim, o trabalho cara dele. muito gente boa, Rodrigo. Eu gosto muito tempo. Eu sou da época que eu trabalhava no mercado lá, no Barateiro, na época, e tinha as... Eu não sei como é que chama, se era missa, que ele ia lá no... pregações mesmo. Pregações mesmo. Que ele trazia a banda dele, fazia aquele... Sim. Era muito legal aquilo. Eu gravei um material pro Rodrigo já lá no estúdio também, legal. Que legal. Gravou o quê? CD? CD, a gente gravou... Puxa, eu não lembro mais. Eram as coisas temáticas dele. Mas era música, até o meu irmão compôs uma música com ele lá, que foi nesse álbum, né? Que massa, cara. Bem legal. Pessoal, eu agradeço muito, Alexandre, por ter vindo aqui. É uma alegria de ser lembrado. Eu sei que é correria lá pra você. A gente tá na luta com as criançadas, com o trabalho, né? Tá correndo. E foi muito legal, gostei muito. O prazer foi meu, viu, Luciano? De estar aqui com você. Uma alegria, obrigado pela lembrança. Poxa. Precisando. Espero não ter falado besteira. Com os nossos ouvintes também, a intenção não é ofender. Às vezes só de trabalhar o livre pensamento, sem ofender ninguém, por favor. Né? Sem dúvida, é opiniões. Eu queria agradecer a todos vocês aí que estiveram com a gente até agora, né? Que participaram aqui dessa entrevista. Utilize o espaço dos comentários aí, pode deixar sua opinião do que a gente falou aqui, se você quiser falar alguma coisa a respeito. Eu sempre leio todos e respondo a todos vocês aí, tá bom? Aqui, que nem eu falei, a gente não tem esse negócio de distinção. Eu tenho muito amigo da Igreja Católica, eu tô sempre em contato com o pessoal e o microfone nosso que está aberto para o pessoal vir participar. Você entendeu o reino de Deus, né? Jesus, ele veio para quem? Para as pessoas, né? Então Jesus, que nem você estava falando, Jesus, quantas vezes ele foi falar com prostituta, foi falar com o pessoal, com ladrão, né? E Jesus ia fazer diferença. Eu falo em casa que a gente não, se Jesus estivesse aqui em carne, né? A gente não ia seguir Jesus, não. Ele só anda com gente ruim, cara. E nós nos pintamos de gente boa, né? Então, isso aqui a gente se pinta de gente boa. E é isso que eu falo. A gente não é melhor que ninguém. Porque o pessoal discute LGBTQI+, não pode. Não pode ter isso aí. O que Jesus ia fazer? Nada. Nada mesmo. Se a pessoa o procurasse, ele ia ser acolhido. Exatamente, ser acolhido. E outra, quem anda com Jesus muda de trajetória, né? Até Mateus. Não, ali tinha pouco que prestava, vamos falar a verdade. Se você pegar os parceiros de Jesus, tinha pouco ali que valia alguma coisa. Exatamente, né? Se você pegar as pessoas, aí que tá o segredo, né? Como que é o antes de Jesus e depois de Jesus. Mas a acolhida que faz a mudança. É a história do Jesus te ama, que eu falei, seja bem-vindo, né? Exatamente. Daí a necessidade da mudança, não é ninguém que impõe a mudança. É o que eu falo. É de dentro pra fora, né? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Às vezes a pessoa fala, cara, a gente não é melhor que ninguém, sabe? Pelo contrário. Quanta coisa que eu conversei aqui hoje, que eu aprendi hoje aqui nesse programa. Eu também. Sabe? Então, esse que é o legal, essa troca de experiência, Lógico. de conversar, de ouvir o outro, de ter essa convivência com as pessoas, sabe? E não achar que você é o certão, porque a gente é pecador, gente. A gente tem... Se não fosse assim, a Bíblia fala, ela fala assim, que até o dia do juízo, a gente vai ter que se aperfeiçoar e ser imitador de Cristo. Exatamente. Não é isso? E só vamos entrar no céu pelo sangue de Cristo que foi derramado. A gente não tem mérito, nós estamos condenados por nós mesmos. Exatamente, né? É bem isso. É isso aí. Bem isso. Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês aí. Na próxima terça, estamos de volta aqui com mais um entrevistado, né?
mais um servo de Deus, mais alguém falando aqui das coisas do Senhor, da sua carreira, da sua trajetória, para vocês também conhecerem outras realidades, né? Vocês conhecerem outras pessoas também, tá bom? Obrigado mais uma vez, Alexandre. Que isso. Estamos aí. Só convidar. Vamos em frente, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, fiquem com Deus todos vocês. E terça-feira a gente está aqui novamente no Papo Musical Cast. Grande abraço aí. Até mais. Fique com Deus.